Olá, gente, tudo bem? Nós havíamos agendado aqui, organizado um programa presencial e teve algumas pessoas que nos procuraram aqui de fora da cidade, algumas pessoas aqui cidades vizinhas aqui de Sinop, e a gente resolveu então fazer uma versão aqui online, Então a gente vai estar disponibilizando esse vídeo para que você também possa acompanhar, essa nossa palestra. Então, algumas pessoas que ficaram interessadas, tá? Então, o nosso tema, ele ficou, como ter uma empresa de sucesso em meio à crise. Quem sabe você acha um pouco estranho, ou curioso, nesse texto a gente ter a palavra, o termo sucesso e o termo crise na mesma frase, assim, Muitas vezes a gente possa ter um senso comum em concluir que são duas palavras dicotômicas, cada uma extremo da outra, Ou eu tenho sucesso, ou senão eu vou estar sofrendo ali uma crise. No entanto, a gente vai, o intuito dessa nossa apresentação aqui é abrir um pouco a sua mente para algumas possibilidades diferentes de interpretação dessa palavra crise, A gente, nos últimos 30 anos, se calcula que a gente tenha já passado de mais de 40 crises aqui no Brasil. Então, nós somos especialistas em crise. É a rodinha de conversa, é sempre falando sobre crise e a gente acaba sempre conversando sobre esses temas, liga a televisão e é constantemente falando sobre crise e problemas, e é a bolsa que cai, é o dólar que sobe, crises diversas. E nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, nós estamos passando por um período da crise, desse problema que afetou o mundo todo, que é a pandemia do coronavírus. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas nesse momento nós estamos passando por isso. E volta no noticiário, nas conversinhas, sempre falando em crise, em dificuldades e problemas. Bom, a gente vai estar dando aqui fazendo uma reflexão, primeiramente, a respeito dessa palavra chamada crise. Existe ali na linguagem chinesa, a palavra ali que seria, ali o símbolo da palavra, do termo crise, ele tem basicamente assim dois símbolozinhos que dão ali duas interpretações diferentes, que seria primeiro o termo risco, e versus oportunidade. Ou seja, a crise ela oferece um determinado risco, Só que, no entanto, ela também nos oferece muitas oportunidades, tá? Algo interessante que acontece é que a crise ela sempre dá uma bagunçada ali, Então você tem muitas mudanças, E algo novo muitas vezes ocorre, De existir novas necessidades, novas demandas, que a gente já vai começar a abordar também isso utilizando o termo dores, Então, quando ocorre uma crise, existem oportunidades que podem surgir, E você precisa ter um olhar atento para conseguir enxergar essas oportunidades, tá? Um exemplo que eu gosto de usar agora dentro do nosso contexto de pandemia, que a gente está vivendo nesse momento. Bem no início da pandemia eu fiquei sabendo, de alguém que estava numa situação financeira muito difícil, e quando chegou ali a pandemia, começou ali em fevereiro, março, essa pessoa, de repente teve ali um insight ali, ela conseguiu enxergar uma oportunidade no meio à crise. Ela começou a produzir o que a gente acabou aí ficando conhecido como pedal gel, Aquele pedalzinho que você aperta ali com os pés, aperta com o pé e sem precisar tocar em nada, você consegue higienizar suas mãos com álcool em gel, utilizando só o pedalzinho ali. E esse rapaz acabou confeccionando esse pedal gel, colocava ali a marca da empresa, ali adesivava de acordo com o que o cliente gostaria de colocar ali, e ele então teve ali uma demanda gigantesca desse produto, devido à pandemia. Surgiu a necessidade, era um produto que não
que você não via, não tinha essa demanda, que com a crise acabou tendo essa demanda desse produto, né? Gerando ali uma oportunidade para esse empreendedor. Então ele conseguiu, no meio à crise, ter o maior faturamento que ele já tinha até tido até então, né? Por ter esse olhar, né, de forma ali específica, enxergar uma oportunidade mesmo em meio à crise. E isso surge, né, você teve ali uma demanda gigantesca, né, de pessoas que agora poderiam estar trabalhando agora online, não é? A própria webcam, né, que é um produto que acabou gerando falta no mundo inteiro, houve escassez desse produto, né? Ou seja, quem estava vendendo, né, estava ali com a procura muito grande desse produto. Então, toda crise ela sempre vai gerar oportunidades. E aqui a gente poderia citar dezenas ou quem sabe centenas de exemplos, né? Eu gosto de, às vezes, tem alguns livros de bibliografias, né? Você vai com certeza encontrar bibliografias ali de pessoas de sucesso e elas só conseguiram obter o sucesso devido a alguma crise, não é? Me vem à mente agora também a própria empresa Lego, né? Hoje é uma empresa que tem seus produtos vendidos no mundo inteiro praticamente, e ela surgiu a partir também de uma crise. A própria fábrica ali, né, pegou fogo muitas vezes. Então, situações difíceis, elas mudam um pouco a nossa rotina, nos tiram da zona de conforto, e se você tem uma mentalidade aberta, você consegue enxergar oportunidades mesmo em meio à crise. Mas quem sabe você fique pensando assim: João, tá difícil ainda, né? Eu queria uma coisa um pouco mais clara, né? Então eu coloquei aqui no slide uma frase, ó: em tempos de crise surgem novas dores, né? Ou seja, novas oportunidades. Eu queria agora me deter para essa palavrinha, né? Dores. É algo interessante quando a gente quer poder ter essa sensibilidade de enxergar novas possibilidades, né? É importante você pensar nas dores, tá? Esse rapaz que começou a criar ali, a fabricar o pedal gel, ele enxergou uma dor específica, né, que surgiu que antes não tinha, né? Uma dor qual era essa dor? Era havia necessidade das pessoas se higienizarem, limparem ali, né, fazer a higienização correta das mãos com o álcool em gel, sem precisar tocar no frasco, né? E além disso, fazer a própria publicidade, né, aquele totem que existe ali agora nos estabelecimentos. Então ele enxergou essa dor, precisava resolver esse problema, não é? Muitos estabelecimentos tinham que colocar um funcionário à porta com o álcool em gel para colocar nas mãos, né, dos clientes que estavam entrando, ou colocar em cima de uma mesa ali onde todo mundo ia acabar colocando a mão ali e tal. Então surgiu essa oportunidade, né, essa dor específica para resolver esse problema. Mas eu gosto de explicar de uma forma mais simples. Eu creio que seja mais comum para você que está assistindo a gente aqui. Seria referente, um exemplo, né, que eu gosto muito de usar é o dentista, né? Por exemplo, você tem uma dor de dente, né? Então o dente está doendo e você obviamente quer e vai fazer de tudo para resolver esse problema, né? E você vai procurar o profissional que é especialista nesse tipo de problema, nessa dor de dente, né? Então você não procura um engenheiro, um arquiteto, um contador, né? Nem mesmo um médico, mas você sabe que quem vai resolver o seu problema é o dentista. Então, procurando o dentista, ele vai ali analisar qual vai ser o serviço necessário para resolver o seu problema, né? Ele vai muitas vezes precisar fazer fazer o canal ali, né? Quem sabe seja uma obturação, ou quem sabe seja algum outro procedimento, né? Não é a minha área, eu não sei o que vai ser necessário fazer. No entanto, ele é um profissional gabaritado para poder resolver esse tipo de problema. Ele é especialista nesse tipo de dor, né? Dor de dente. Então você vai ali
e você não lhe interessa exatamente o que aquele profissional vai fazer. Interessa é que a sua dor seja resolvida, o seu problema, a sua demanda precisa ser sanada. Se você sair da consulta do dentista e a dor continuar, automaticamente você vai voltar ali de novo ou você vai procurar um outro profissional que vai resolver o seu problema. Ou seja, eu como empresário, você como empreendedor, né, a gente precisa entender que todas as pessoas elas possuem uma determinada demanda de dores, né? Então são dores diversas que públicos diversos vão ter, né? E é exatamente ali que estão as oportunidades, tá? Então eu coloquei aqui no slide, ó, são as dores, né, que trazem o cliente até você. O exemplo bacana ali que eu usei referente ao dentista, né, o que te leva a ir ao dentista é a dor de dente. Então você não vai para o dentista para comprar lá, olha, eu quero pagar aqui o serviço de um tratamento de canal, eu quero fazer uma obturação. Ninguém procura o dentista para fazer ou comprar esse tipo de serviço dele. Você procura para sanar a sua dor de dente. Não é? Quem procura os dentes? Procura o dentista para corrigir, não é? Alguma imperfeição ali nos dentes, não é? O dente é torto, tem algum problema, você procura o dentista para ele colocar o aparelho, não é? Eu já usei, não é nada prazeroso, não é? Quem usou ou ainda usa sabe disso. No entanto, a dor que a pessoa está querendo resolver é a questão estética, né? A autoestima, você poder sorrir com tranquilidade, é isso que o dentista realmente está lhe vendendo, né? Lhe entregando. Ele não vende aparelho, né, odontológico. Apesar de que algumas pessoas às vezes, né, acham bonito utilizar o aparelho, né? No entanto, o objetivo ali é corrigir e trazer algo, uma autoestima para a pessoa, tá? Então, essas são as dores. As dores elas são o que realmente é o motivo que traz, é o ponto motivador ali que vai trazer os clientes até você, tá? Então, se você não entende ou não consegue enxergar qual é a dor, dificilmente as pessoas vão lhe procurar para você resolver esse problema específico dela, tá? Então, é extremamente importante compreender isso, tá? Então, cada consumidor possui dores diferentes, né? Então, a gente não pode abrir um estabelecimento ou entender que a gente vai estar atendendo todo mundo, né? Existe até uma frase que diz que quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Então, você precisa escolher, entender qual é a dor específica, qual é o público específico que você vai atender, né? Por exemplo, existem demandas específicas, né, para grupos específicos, tá? Você tem um restaurante vegetariano, por exemplo, ele vai vender comida vegetariana para sanar, né, essa falta que existe muitas vezes do mercado de atender aquele tipo de demanda, né? Então, para quem é vegetariano, vai ir jantar, vai ir num restaurante, numa pizzaria ou em qualquer lugar comer fora, ele tem dificuldade de achar no cardápio ali, sempre é tudo muito resumido. Então, existe essa dor e, obviamente, precisa ter uma demanda considerável. Aí vai uma análise, né, que você deve fazer de acordo com a cidade que você mora, né, a forma como vai ser feito esse atendimento. Essa preocupação de sanar essa dor específica. Eu citei como exemplo aqui a questão do vegetariano, né? Mas você tem, às vezes, pessoas que utilizam determinada roupa, né, de ginástica, por exemplo. Então a pessoa quer ir na academia e ela precisa comprar uma roupa de ginástica, uma roupa adequada para fazer aquela atividade física. Então existem lojas especializadas em atender essa demanda, tá? Então às vezes a pessoa vai em determinado lugar e ela não encontra ali a variedade, não encontra o tamanho que ela quer, não encontra algo que fique agradável, confortável para ela. O que uma loja especializada vai fazer é realmente sanar essa dor, vai aumentar um pouco o leque ali de opções e tal. Então é importante você entender qual é a dor que o seu negócio resolve,
tá? Então aqui o seu papel é vender a solução, tá? O seu papel é vender a solução para essa dor. Definir um nicho, então, seria definir um nicho e identificar as dores desse público, tá? Então, mesmo em tempos de crise ou fora de crise, tá? Independente qual seja o período, você sempre vai ter dores que são dores ali que são latentes ou que estejam ali latejando, né? Que é aquela dor que o cliente mesmo identifica que ele tem. É o caso do dentista, né? Ele entende claramente que o dente está com algum problema e ele já procura o dentista e olha, eu preciso resolver que o dente tal aqui está doendo, né? No entanto, existem algumas dores que não são consideradas latentes, né? Não é latejando ali, não está realmente uma dor assim muito aparente, né? Então você, como profissional, você pode enxergar essa demanda, né? E tentar abrir ali o mercado, né, para poder sanar esses tipos de dores, né? Existem alguns problemas que às vezes as pessoas não procuram necessariamente aquilo dali para resolver, mas quando existe ali uma solução, uma proposta para aquela demanda, né, obviamente as pessoas vão acabar procurando. Uma coisa interessante, por exemplo, um outro exemplo, né, quem compra uma furadeira, por exemplo, a pessoa compra uma furadeira porque ela não consegue comprar o furo, né? Porque a furadeira é para fazer o furo. Então, se uma furadeira ela não fura, né, você não sabe utilizar ela quem sabe não vai dar conta de furar determinado material que você tem, não vai prestar para você. Porque o que sempre lhe interessa é o quê? Você está comprando o furo. O teu interesse é o furo. Então, a gente precisa tentar ter essa sensibilidade de perceber qual é o objetivo. Por que a pessoa lhe procura? Qual é a dor que está por trás ali para resolver? Tá? Então, no momento que você faz isso, independente se houver crise ou não, tá? Vai existir demanda para sanar aquela dor ali, né? Porque é um incômodo, a pessoa quer resolver esse problema. Obviamente, existem dores que são essas dores latejantes, né? A gente pode chamar assim, são dores onde as pessoas vão ter mais pressa para lhe procurar, vai ter mais demanda, né? Mas o segredo sempre é esse, tá? Entender qual é a dor que você vai resolver. E quando a gente começa a resolver essa dor específica, acaba ocorrendo que você se destaca, começa a se destacar de outras empresas que não enxergam dessa forma. Você vai em determinado estabelecimento, às vezes, que vende um monte de coisa, mas no mesmo tempo, às vezes, não vende nada, não é? Porque você vai ali e tem aquele horror de coisa, mas você vai para comprar determinado produto específico e você não encontra ali, né? Existem empresas, um prestador de serviço, que às vezes presta um horror de tipo de serviço e não trata, né, não tem ali a expertise para tratar um problema específico, uma demanda específica que aquele setor, quem sabe, exija, tá? Por exemplo, a gente vê isso muito comum, por exemplo, na classe médica, né? Você não procura por exemplo, um médico que seja um pediatra, por exemplo. Você procura um pediatra para levar o seu filho ali, né, para resolver um problema que é específico para a idade dele, né? E se você tem algum problema psicológico, você vai procurar um psiquiatra, né? Se tem algum problema renal, você vai procurar o profissional que é específico daquela área. Ou seja, a demanda ela surge, né, de acordo com a sua especialidade, aquilo que você se propõe a resolver, tá? E quando a gente olha hoje para o mercado e vê tantas empresas sem ter essa clareza do que eles querem resolver, do que eles estão querendo, qual é a dor específica que eles querem resolver, essas empresas acabam investindo às vezes em marketing de forma errada, acabam tentando prospectar cliente em qualquer lugar, não é? Ou tem ali um desgaste grande para conseguir dar conta de tantas opções, não é? Então, você vê um exemplo que a gente pode utilizar também, o próprio McDonald's, né? Existe um filme muito interessante
que é um filme chamado Fome de Poder. Se você não assistiu, assista esse filme. O que aconteceu com o McDonald's? Eles resolveram enxugar ali o cardápio, né? Era uma lanchonete, como qualquer outra. Eles resolveram enxugar o cardápio e criar um mecanismo que conseguisse resolver o problema do tempo da espera, não é? Então, os produtos ali, os lanches, eles saíam em poucos minutos ou segundos ali. Então, você fazia o pedido e era rapidamente, já era entregue o produto ali. Por que eles criaram um mecanismo onde eles conseguiam produzir isso em escala, não é? Praticamente assim, facilmente, né? Não tinha tanta dificuldade para produzir, porque o cardápio era pouco, né? Imagina um restaurante que tem um cardápio muito variado, não é? A pessoa vai ali, às vezes se perde, né? No mesmo local oferece pizza, oferece rodízio de churrasco, oferece prato feito e tantas outras opções, não é? O cliente ele fica quase que perdido ali, ele não entende se ele está numa pizzaria, se ele está num restaurante, se ele está numa churrascaria, né? E acaba gerando um estresse tão grande para quem está lá na cozinha, para quem está produzindo aquilo. E essa mesma ideia ela se estende para outros setores, tá? E quando você consegue resolver uma dor específica de um cliente, você consegue resolver a mesma dor de todos os outros clientes que são iguais àquele. Então, se você escolhe um nicho específico e resolve o problema dele, você vai conseguir ter uma escala, né, uma escala maior, né, e um estresse menor, porque você vai ter a solução pronta para todos aqueles clientes que são iguais àquele, né, que você resolveu o problema. E daí nisso você consegue se tornar ali uma referência nesse tipo de assunto, né? E você acaba o que se chama hoje de oceano azul, né? Você sai um pouco daquela concorrência, né? Que é onde tem um monte de gente querendo resolver tudo e acaba muitas vezes não resolvendo nada, e você acaba indo para um oceano azul, onde você vai nadar sozinho ali, tá? Então entenda qual é a dor que você precisa resolver e escolha um nicho específico, né? E tente entender tudo sobre aquele nicho para que você possa ser uma referência nesse assunto, e as pessoas elas vão acabar lhe procurando para você sanar esse tipo de problema, porque você é autoridade naquele assunto, não é? Então, eu comento, por exemplo, existem determinadas... eu gosto muito de usar, por exemplo, calça de sarja, né? E não é qualquer loja que eu encontro essas calças que eu gosto de utilizar. Agora, quando eu sei que determinada loja tem, né, vende esse produto específico, né, essa calça, né, desse tecido que eu gosto de utilizar, eu acabo ficando cliente, eu nem procuro mais em outro local, né? Eu acabo sempre volto naquela loja, porque eu sei que ali eu vou encontrar, ali vai ser essa demanda que eu tenho, essa dor, né, minha específico, vai ser sanada. Então pensa, você mesmo pode analisar as dores que você tem, quantas vezes você já procurou um estabelecimento, foi em determinado local e parece que, né, o seu problema, você saiu ali insatisfeito porque quem sabe a sua dor específica não foi resolvida, tá? Então você consegue nadar no oceano azul, sair da concorrência, não é? Quando você foca nas dores específicas do seu cliente, você traz uma solução nova, né? Você tenta colocar um ingredientezinho a mais, né? Uma novidade, alguma coisa que quem sabe o mercado não está fazendo. Então sempre você deve ter algum destaque, tá? Para poder se distinguir do restante dos outros concorrentes, tá? Lembrando que esse destaquezinho a mais, essa dor que você vai resolver, vai atrair um público em específico, tá? Nunca resolver o problema de todo mundo, tá? Quem foca, quer resolver o problema de todos, provavelmente não vai conseguir desenvolver um bom negócio, vai se estressar demais, porque você não vai dar conta de resolver todos os problemas, né, dessa questão dessas demandas diversas que existem, tá? A partir desse momento, você vai ganhar uma coisa chamada autoridade,
né? Eu sempre brinco o seguinte, algumas coisas mais delicadas, né? Por exemplo, quem vai fazer uma cirurgia do coração, né? Que é uma cirurgia ali que as pessoas têm medo, né? Porque o processo é delicado, né? Já é mais complicado. Então você procura sempre o médico que seja referência naquele assunto, que seja autoridade, tá? Então a autoridade é uma coisa que você vai construindo aos pouquinhos, né? Não é uma coisa que sai do dia para a noite, né? E é uma coisa que não necessariamente está em você. A autoridade não necessariamente está em você. É a forma como as pessoas lhe enxergam, tá? Então, na sua cidade, aonde você tiver aí o seu negócio, você vai começar a enxergar dores específicas, né? Você vai começar a trazer ali algo diferente e as pessoas vão começar, ao partir que o tempo vai passando, elas vão lhe enxergar como autoridade naquele assunto, né? Porque você resolve aquela dor. Então imagine um profissional que tenha determinada habilidade específica, ele resolve tal problema. As pessoas vão começar a indicar, olha, vai lá naquele profissional que ele resolve, né? Vai lá naquele médico que lá, olha, ele sempre resolve porque ele é especialista naquele assunto, né? Vai lá chama aquele eletricista porque, olha, todas as vezes ele sempre resolveu aqui o nosso problema, né? Ele é especialista, ele entende do que ele faz, tá? Então, não deixe que o tempo passe e você também não se atualize, corra atrás, né? Busque entender tudo o que esse nicho que você escolheu, tá? Tudo que envolve aquele nicho, né? Quem sabe corra atrás de livros, artigos, né? Esteja informado do que tudo que envolve aquela atividade que você está exercendo, para que aquele público sempre vá lhe vendo como autoridade, né? Essa autoridade, na verdade, ela vai aumentando, né? Na verdade, todos nós temos ali um determinado grau de autoridade, né? Ele não é uma coisa que a gente pode dizer assim, que você tem ou não tem, né? Todos nós temos um pouquinho. Então, se você é um profissional de determinada área, ou se você tem um comércio, né, de determinado ramo específico, né, você vai ter ali um percentual, né, que pode ser pouco ou grande, né, de autoridade, tá? E esse grau ele vai aumentando de acordo com a forma como você vai resolvendo as dores desse público específico, tá? Então, o quarto segredo aqui seria você ter, né, ter autoridade, tá? Buscar ganhar autoridade no ramo. Quando você tem autoridade, as pessoas, o cliente, ele vai procurar você, tá? Não é você que procura o cliente, ele vai procurar você, porque ele sabe que você é autoridade naquele assunto, você é autoridade naquele nicho específico e você vai resolver o problema dele, tá? Então, aprenda tudo sobre o nicho, tá? E marque presença, né, nesse meio. Então, às vezes, vai ter um determinado evento, quem sabe, que vai envolver o seu nicho, né? Participe desse evento, esteja presente ali, né? Marque presença ali. Hoje nós temos a própria internet, né? Algo que agora com a pandemia acelerou muito, tá? Bagunçou, então tem algumas empresas mais tradicionais precisaram, né, ou se adequar ou elas vão ficar para trás, tá? Então aí surgiu novas oportunidades de a gente poder de forma barata, né, atingir um público maior e estar marcando, tendo presença no meio digital e estando ganhando autoridade nesses locais. A outra coisa importante que a gente deve agora discutir aqui é referente ao ajuste do preço, né? Você deve entender qual é o nicho que você vai atuar, tá? Qual é esse nicho específico e conseguir entregar para ele, de acordo com ali o poder aquisitivo dele, né? O preço que seja justo para ele, tá? Que seja adequado para o nicho que você escolheu, tá? A gente tem referências diferentes, tá? Às vezes você for conversar com alguém, você vai perceber que o caro para determinada pessoa, não é barato para outra, não é? Isso envolve
envolve a questão do próprio poder aquisitivo da pessoa e envolve também prioridade, né? Então você tem determinados nichos que a pessoa prioriza determinado produto, ela prioriza determinado serviço, para ela aquilo é extremamente importante e ela está disposta a pagar um bom valor por aquilo, tá? Então você tentar vender um produto para o nicho errado, né? Para o cliente errado e pelo preço errado, você vai ter que fazer um sacrifício muito grande para conseguir vender aquele produto. Agora, se você identifica o teu cliente ideal, não é? O que se chama de persona, né? Alguns chamam de avatar. Então você definiu ali quem é a tua persona, né? Quem é o teu cliente ideal, né? Você entende tudo daquele nicho específico. Você vai buscar entregar um produto ideal para ele, né? Provavelmente você vai conseguir ajustar um preço, né? Que seja mais justo tanto para você, né? Quanto para a pessoa. Então você não vai ter dificuldade de, quem sabe, cobrar o preço que seria justo, o preço ideal, tá? Porque a pessoa ela entende o valor daquele produto, daquele serviço, né? Fica mais fácil de você negociar quando você negocia com o nicho certo, tá? E a questão do ajuste do preço é algo extremamente importante, porque a gente dá aqui consultoria de precificação e já percebi que algumas empresas, ou boa parte delas, precificam de forma errada. Ou seja, a pessoa ela acaba colocando o preço de acordo com o que o mercado está oferecendo, não é? Então ela tenta baixar o preço para ficar o preço melhor de acordo com o mercado ali, né? De acordo com a concorrência, não é? E esse preço baixo acaba não dando conta para pagar todos os custos e as despesas que envolvem aquela operação, não é? A gente não quer entrar em termos técnicos aqui da parte da precificação, mas é extremamente importante você conseguir, tá, cobrar um preço que seja ideal para o nicho que você está atendendo, mas que principalmente o preço, né, e a quantidade ali que você vende por mês, ela consiga sanar as necessidades do teu negócio, tá? E isso acaba muitas vezes comprometendo a saúde financeira, tá, do teu negócio. Eu já encontrei empresas que, né, comércio muitas vezes que você vê esse problema maior, né? Prestação de serviço, você consegue ter uma margem de lucro um pouco maior, né? Então, dependendo do serviço, uma margem de lucro bem interessante. Agora, o comércio, normalmente, ele acaba sendo muito competitivo, tá? Se você vende produtos ali que, quem sabe, tenha muitas lojas que são concorrentes ali na cidade onde você tem o seu negócio, né? E a concorrência acaba muitas vezes pressionando ali o comerciante a querer baixar o preço para vender mais, e isso ele acaba cortando demais e comprometendo a sua lucratividade, né? Comprometendo ali o próprio pagamento, né? da toda a estrutura que envolve a atividade dele, tá? Então a gente já teve casos aqui que a gente já encontrou empresas que deveriam ter uma lucratividade ali em torno de 20%, né? E estavam com uma lucratividade negativa, tá? Então, com a precificação, a gente consegue chegar nesse ponto, saber qual é o percentual que cada produto tem de lucratividade, tá? E esse percentual, normalmente no comércio, você vai ter ali em torno de 20%, quem está ganhando 25% está muito show de bola, tá? Serviço você consegue passar até mesmo de 30%. Algumas atividades que eu já fiz análise de precificação, algumas atividades específicas você consegue ter até em torno de 70%, mas são bem específicas. A maioria você consegue ali entre 25%, 30%, quem sabe 35%, tá? Depende muito aí da localidade, né? E do tipo de serviço. Na indústria você tem ali às vezes, né, 12, 15, 10 a 15, dificilmente conseguir 20%, tá? Mas tem comércio que às vezes a gente senta e vai trabalhar a parte da precificação, você percebe que a pessoa tem um 5% de lucro,
ou às vezes até a precificação, você vai ver a margem de lucro da negativa para determinados produtos, né? Que na realidade você deveria até retirar ou analisar se aquele produto é realmente estratégico para o teu negócio. Então existe todo um estudo para a parte de precificação, tá? Mas é extremamente ajustar o preço de acordo com o nicho que você trabalha, tá? Porque se você tentar, volta àquela frase que eu disse anterior, né? Se você tentar vender o produto errado para o público errado, pelo preço errado, o sacrifício de realizar essa venda é muito grande, tá? Agora você tem o produto certo, para o público certo, com o preço certo, não vai ter dificuldade nenhuma, vai ser fácil vender esse produto, as pessoas vão lhe procurar, tá? Isso realmente vai fazer um diferencial muito grande no teu negócio, tá? A atividade em si vai se tornar mais leve, não vai ser aquele sacrifício, aquela dificuldade de poder estar vendendo e aumentando as suas receitas. O último passo que eu coloquei aqui seria referente à parte das métricas e indicadores, tá? Essa seria uma parte assim mais gerencial, né? Ela seria uma função aqui mais nobre dentro do teu negócio, tá? A função do empreendedor é gerir, né, de forma correta a atividade dele, tá? E o que a gente percebe muitas vezes? Que a pessoa que é responsável por montar as estratégias, por estar à frente do negócio, às vezes ela toma muito tempo no operacional, não é? Então ela fica ali perdida no operacional e ela não consegue sair dali, né? Eu gosto de dar um exemplo em alguns casos que eu já vi, né? A pessoa cozinha muito bem, então ela tem uma habilidade de cozinhar e ela cozinha bem, e ali a família, os amigos começam a incentivar ela a querer a montar um estabelecimento, um restaurante, uma pizzaria, o que for, de acordo com aquela especialidade que ela tem, né? Daquela cozinha específica. Então ela abre o negócio e ela acha que ela vai agora e passar o tempo ali cozinhando e tudo vai ser tudo muito lindo, mil maravilhas. No entanto, ela precisa se preocupar, né, em captar novos clientes, ela precisa se preocupar em negociar ali com os fornecedores, né? Ela vai ter funcionário que ela precisa gerir, né, ali esses funcionários ali, está treinando, está organizando. Então existem sérias, a parte financeira, não é? Colocar o preço certo. Então tem tanta coisa que envolve a atividade, não é só aquele operacional, aquilo que ela sabe fazer, mas tem todo um conhecimento por trás que ela precisa ter para poder tocar o negócio. E essa parte que a gente mencionou aqui, a parte dos indicadores, das métricas, ela é uma parte que se refere, né, que envolve ali a parte estratégica do negócio. Então, eu coloquei aqui, isso aqui, existem muitas métricas, muitos indicadores, tá? Não são todos os indicadores para todos os negócios, tá? Existem ramos específicos que você precisa mensurar, acompanhar, medir determinadas métricas específicas ou indicadores específicos, tá? Então as métricas, elas vão ver essa questão das quantidades. Por exemplo, uma métrica importante, né? Quanto você está faturando, quanto você está vendendo, qual é a tua receita mensal, tá? A maioria dos empresários que a gente conversa, né? Então, como contador, a gente conversa diariamente com empresários, e quando a gente fala a respeito das vendas, a maioria das vezes eles não têm noção de quanto faturam por mês. Então esse é um problema, né, que você precisa resolver. Você precisa entender qual é o teu faturamento mensal. Se você tem ali pode ser até mesmo um caderno, né, uma planilha do Excel. O ideal hoje, né, você tem tantos softwares que são até mesmo bem baratos, né, funcionam em nuvem, você pode usar até mesmo pelo celular muitas vezes. Então acompanhar as suas vendas é extremamente importante. Entender quais são os períodos sazonais, né? Existem períodos do ano em que você vai vender mais, então você precisa entender essa demanda, se preocupar às vezes em já se organizar com o fornecedor, se for o caso, organizar às vezes em contratar mais funcionário para aquele período específico. Existem determinados períodos do ano que quem sabe, a demanda vai baixar, né, diminuir ali as vendas.
Então, se você começa mês a mês, né, registrar isso, você vai começar a entender, né, quais são os períodos que existem mais demanda, menos a demanda cai um pouco, tá? Então, as vendas elas têm essa função, né, de você estar acompanhando e quem sabe tomando decisões, né? Se as vendas estão caindo, né, mês a mês, né, você precisa se deter um tempo e resolver, ver o que está acontecendo, né, para poder resolver essa demanda, esse problema, né, da baixa das vendas. Então você tem um outro indicador, né, por exemplo, as despesas fixas, né, um indicador interessante para você, uma métrica aqui, né, interessante para você estar acompanhando, tá? De tempo em tempo você tem que estar ali fazendo esses ajustes nas suas despesas fixas, tá? Então a gente percebe que às vezes o empresário ele começa a se empolgar, ele começa o negócio dele e ele tudo que é proposta, tudo que é produto, serviço que começam a oferecer para ele, ele começa a se empolgar, ele acha que aquilo é legal, que vai ajudar e ele às vezes não analisa o quanto aquilo vai pesar na parte financeira. Ele acaba aderindo às vezes um monte de produto e um monte de vários softwares, né? Ele compra coisas sem ter noção se aquilo realmente vai ser útil, ou fecha contratos que depois vai ser difícil de cumprir. Então, acompanhar as despesas fixas é extremamente importante, tá? Para você entender se o negócio está sendo lucrativo ou não, tá? A lucratividade seria uma outra métrica importante, tá? E aí eu lhe aconselho a ter um software, a procurar um profissional contábil para lhe ajudar nesse quesito, tá? Alguns outros indicadores, né? A lucratividade, inadimplência, tá? Então existem atividades, principalmente aquelas que envolvem algum tipo de assinatura, algum tipo de receita mensal, não é? Aonde você vai precisar organizar e ter esse controle se você está recebendo, né, todos os meses os seus clientes, se a inadimplência está alta, está baixa, né? É extremamente acompanhar esse tipo de indicador, tá? Aqui eu mencionei bem poucos, tá? Mas são aqueles realmente básicos, tá? Principalmente vendas, despesas fixas, lucratividade, inadimplência. Teriam outros aqui, mas eu não quero complicar para você, tá? É uma conversa aqui inicial. A gente está pretendendo aqui fazer novos vídeos, está realmente criando conteúdo para que você possa estar se enriquecendo, né, e botando o teu negócio para frente, tá? Então aqui eu mencionei alguns pontos que são extremamente importantes para você conseguir ter sucesso mesmo em meio à crise, tá? Se preciso for, reassista esse vídeo quantas vezes for preciso, mas entenda que o teu negócio precisa resolver um problema específico, uma dor específica e que existe muita demanda lá fora, tá? E nas crises é onde muitas vezes surgem novas demandas e é nova oportunidade para você crescer e estar se desenvolvendo, tá bom? Eu lhe desejo muito sucesso e até a próxima.